Paulo e os Tessalonicenses. Paulo orava constantemente pelos Tessalonicenses, pedia orações para que não houvesse impedimentos à pregação da palavra e que fosse glorificada e que fosse livre de homens maus. Que os irmãos os imitassem, pois não andavam desordenadamente entre eles. Não buscava agradar homens, mas a Deus. Não usava palavras lisonjeiras em suas pregações. Afirmava que a sua exortação não foi com engano, nem com imundície, nem fraudulência. Falou o evangelho em Tessalônica com grande combate, lutas e perseguições. Trabalhavam noite e dia para não ser pesado aos Tessalonicenses. Os tratava como um pai a filhos. Queria comunicar não somente o evangelho, mas inclusive a própria alma. Mandou Timóteo saber da fé deles. Se regozijava pela fé dos Tessalonicenses e orando noite e dia, pois queria suprir o que faltava à fé deles. Paulo e os Colossenses. Paulo se regozijava quando padecia pelos colossenses e cumpria na sua carne com o resto das aflições de Cristo pela igreja. Foi feito ministro segundo a dispensação de Deus para cumprir a palavra de Deus. Anunciava Cristo em vós, a esperança da glória, admoestando e ensinando a todos os homens em toda sabedoria para apresentar todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Combatia pelos colossenses e pelos de Laodiceia. Dizia estas coisas para que ninguém os enganasse. Dizia estar ausente no corpo, mas presente no espírito, e se regozijava pela fé que eles demonstravam. Pedia orações para que Deus abrisse a oportunidade do evangelho. Mantinha os irmãos colossenses informados deles, enviando pessoas próximas a Paulo. Tinha pessoas com Paulo orando pelos colossenses, combatendo em oração. Paulo e os coríntios. Em Corinto, Paulo repreende uma contenda levantada sobre quem foi batizado por Paulo ou não. Paulo não pregou aos coríntios com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstrações do Espírito e de poder, para que a fé deles não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Falava a sabedoria de Deus, era cooperador de Deus, se considerava ministro de Cristo, dispenseiro do mistério de Deus. Não se importava ser julgado por eles ou por juízo humano, e nem a ele mesmo julgava. Mas entregava-se a Deus que julga retamente. Queria que os coríntios aprendessem a não ir além do que está escrito. Tinha para ele que Deus colocou os apóstolos, por último, como condenados à morte, feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eram feitos loucos, fracos, vis por amor a Cristo. Sofriam fome, sede, estavam nus, recebiam bofetadas, não tinham pousada certa, afadigavam-se, trabalhando com as próprias mãos. Eram injuriados, perseguidos, blasfemados, até o presente eram considerados como lixo deste mundo e como escória de todos, enquanto que os coríntios eram considerados os fortes, sábios e ilustres. Paulo afirmava que os gerou em Cristo. Está ausente no corpo, mas presente no espírito. Está lidando com uma igreja inchada. Os coríntios eram a obra de Paulo no Senhor e eram também o selo do seu apostolado. Era esta a sua defesa para com aqueles que o condenavam. Paulo alegava que tinha direito de apoio financeiro, mas não usava desse direito. Antes suportava tudo para não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo. É imposta por Deus a Paulo a obrigação de anunciar o evangelho. É considerado servo de todos, fez-se fraco, judeu sem lei, fez-se tudo para todos, para chegar a salvar alguns. O faz por causa do evangelho, para ser participante dele, subjugava o seu corpo e o reduzia à servidão, para que, pregando a outros, ele mesmo não venha a ser reprovado. Entregou o que também recebeu, se considerava o menor dos apóstolos, que não era digno de ser chamado de apóstolo, pois perseguiu as igrejas de Deus. Pela graça de Deus é o que é. Paulo enfrentava diariamente o perigo. Cada dia morro gloriando-me em vós. Fez coleta financeira para os irmãos em Jerusalém. Ao se despedir, Paulo diz aos coríntios que seu amor seja com todos eles.